Salve galera! Acompanhe agora os lances da partida entre São Paulo e Botafogo e Ribeirão Preto ocorrida na tarde deste sábado 19, que resultou na vitória do Tricolor por 2-1, com um gol no finalzinho de Luciano e após trechos mais importantes da entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Pegou de novo o Rigoni, pode levantar a bola na área. Foi isso que ele fez, passou por todo mundo, toque! Gol! Do São Paulo! O Bravo tem nome! Acionou o Caleri, vem o camisa número 9, pode bater, Caleri deu no meio, toque! Perdeu! Perdeu! Impressionante o que acontece no Morumbi, você vê na repetição. Caleri para Rigoni, com o gol inteiro aberto. Perdeu, Rigoni. Penalidade máxima e explode o torcedor do Morumbi. É pênalti pro São Paulo. Quem bate o pênalti? Sem o Reinaldo. Agora sim. Lá vem Nicão. Na perna esquerda bateu. David! David! Gigantesco. Ainda o Pantera. Felipe Souto bateu na perna esquerda. Gol! Deu por baixo, pode tentar a batida na perna esquerda, David, o rebote Luciano! Gol! Do São Paulo! Todos que nos acompanham pelo YouTube, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Botafogo no Morumbi pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Primeira pergunta, repórter Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi Rogério, tudo certo? Boa noite para você, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho sobre a partida de hoje, né? Sobre os aspectos da sua escalação, da parte tática também. Em especial do Moreira, né? Porque o Moreira, ele é um lateral de origem, mas ele atuou boa parte do tempo mais avançado como volante e exerceu uma boa partida, né? Atuou muito bem ali. Queria que você falasse um pouco desse jogador e quão importante é ter esse tipo de jogador que saiba fazer mais de uma função para te dar mais opção tática durante a partida. Obrigado, Rogério. Boa noite. Sobre o Moreira, um garoto bom de se trabalhar, 17 anos apenas, está indo hoje para a seleção portuguesa sub-18. A função principal dele é lateral direito, mas ele já fez essa função em alguns treinamentos comigo e essa semana ele treinou nessa posição, né? Como eu falo, eu gostaria de escalar o Luan, mas fisicamente no momento eu não vejo ainda a condição dele de ser aproveitado em 45 minutos. E por isso nós, hoje com a ausência do Pablo, nós colocamos o Moreira para fazer essa função. Eu acho que o time produziu inúmeras chances de gol, não foi efetivo, foi um pouco mais lento do que o normal. A vitória é sempre importante, claro, não tenho dúvida que ela é importante, mas hoje era um dia para a gente fazer diferença de gols e tentar melhorar a nossa situação na tabela de classificação. Aí depois do pênalti, perdemos o pênalti, acho que psicologicamente deu uma desequilibrada, acabamos sofrendo o gol e tivemos que lutar mais do que o necessário para fazer o segundo gol da vitória. Eu acho que era um jogo que ele poderia ter colocado 3, 4 gols de diferença e saído hoje numa situação melhor dentro do campeonato.
Guilherme Pereira, TV Globo. Olá, Rogério, tudo bem? Boa noite, amigos. Rogério, eu queria te pedir que você fizesse nesse final de primeira fase do Campeonato Paulista, eu queria que você fizesse uma avaliação do seu trabalho, o trabalho da comissão técnica no São Paulo até aqui. Como que você avalia os pontos positivos? Quais foram esses pontos, os pontos negativos? O que você ainda pretende melhorar? Enfim, um resumo aí do seu trabalho até essa fase final da primeira fase do Paulista. É muito difícil falar do próprio trabalho, é uma coisa delicada para você colocar. Eu acho que o que eu vejo de diferença do São Paulo do ano passado para esse ano é a competitividade. Eu acho que é um time que não deixa de lutar em momento nenhum. Precisa evoluir em certos aspectos, claro. Eu acho que defensivamente é um time que melhorou muito do ano passado para esse. Cria bastante oportunidades de gol, nem sempre as converte, ou não converte, talvez no número equivalente, né, ao que cria de oportunidades. Mas é uma equipe que hoje eu acho que orgulha o seu torcedor pela maneira como se comporta dentro do campo, né? Eu acho que talvez seja essa a principal evolução do time. Esperamos que na terça-feira a gente consiga dar sequência nesse campeonato. Um campeonato onde nós não começamos bem, ou é que nós não começamos bem, nós tínhamos poucos dias de treino, 17 jogadores com Covid na primeira semana. Nós não tínhamos condição física realmente para brigar com alguns adversários, o que talvez nos tenha deixado numa posição desfavorável, né, com relação a brigar pela melhor campanha do campeonato, ou numa posição até acima do que a gente se encontra. Mas é um time que não deixa de lutar em momento nenhum. Acho que psicologicamente é um time mais forte do que foi no ano passado. André Ranieri, Rádio Energia 97. Boa noite, Rogério. Rogério, a minha pergunta ela vai no sentido até de uma resposta que você deu na última coletiva em relação ao Diego Costa, né? Que você disse que o conceito do torcedor com o Diego Costa ele se modificou e particularmente eu concordo, né, com a sua análise. Eu gostaria de fazer a pergunta agora mais na sua direção. No ano passado o São Paulo não jogou tão bem e como você acabou de destacar, os 3 primeiros jogos, por exemplo, o início, né, do Campeonato Paulista, eles foram mais complicados. O São Paulo ele até ficou algumas rodadas fora, né, digamos assim, da zona de classificação. E o torcedor, em alguns momentos, pegou no seu pé, né? Não só o torcedor, a imprensa também. Em alguns momentos parecia que essa pressão seria maior. Você acha, e claro, esquecendo o Rogério Ceni jogador, só o Rogério treinador, você acha que o conceito do torcedor hoje, em relação ao seu trabalho, que ele vem, o trabalho que vem sendo feito nessa temporada, também se modificou? O torcedor, você sente ele mais do seu lado, mais próximo de você do que estava, por exemplo, no início da temporada? Boa noite, acho que sim, acho que muito devido também aos resultados que nós tivemos, né? Até a terceira rodada nós tínhamos 1 ponto, né? Entre a 4ª e a 12ª nós fizemos 22 pontos, né? Ganhamos vários jogos, mas no Brasil o conceito ele muda de rodada para rodada, de uma vitória, uma derrota. Eu acho isso natural, não vejo como pegar no pé, absolutamente nada disso. O torcedor ele é movido à paixão, ele quer ver seu time vencendo todos os jogos e a imprensa está aí para fazer também, valorizar bons trabalhos, criticar quando as coisas não vão bem. Não vejo como pegar no pé, vejo como algo natural inserido na cultura do nosso futebol. O que eu vejo nesse time é um time que, já emendando na primeira pergunta que foi feita, que é um time que a longo prazo para Campeonato Brasileiro, é um time que eu acho que chegará no final, em novembro, né? Esse ano não é em dezembro, esse ano é em novembro, final do ano futebolístico, né? Devido à Copa do Mundo, eu acho que nós iremos do São Paulo numa posição bem superior ao que foi no ano passado. Um time bem mais firme, bem mais coeso, fisicamente melhor e em alguns aspectos com mais opções de troca, opções de jogo num nível bem parecido. Agora, tem os jogos finais que nós vamos enfrentar equipes mais prontas e talvez até superiores à nossa.
E esse vai ser o grande desafio para esse resto de campeonato paulista, já começando na terça-feira. O Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o Rigoni, porque hoje ele foi um dos destaques, principalmente no primeiro tempo, né, criando, se movimentando bastante, apesar do gol perdido. Eu queria te perguntar se houve um diagnóstico para explicar a queda de rendimento que ele teve da temporada passada para agora e se essa função de segundo atacante talvez seja a que ele se sinta mais confortável no São Paulo. Obrigado. Boa noite. O Rigoni é um menino ótimo, já falei em outras entrevistas, é muito bom, fácil de se lidar com ele no dia a dia. Ele teve uma fase, acho que no meio, mais pro meio do maio, junho, julho, quando ele chegou aqui no São Paulo, muito boa, com muitos gols e assistências, e nós estamos tentando fazer com que ele ganhe confiança novamente. Hoje, felizmente, eu acho que o gol foi dele, né? Não tocou em ninguém, não toca a bola em ninguém, é um cruzamento direto que ele fez, tem participado, fez o gol lá em Mirassol também, quando entrou no jogo. E eu acho que ele rende bem em qualquer uma das funções, seja por dentro, pela velocidade que tem, pela facilidade de drible, seja por fora, um contra um, ele tem essa técnica, né? Na recomposição pelo lado ele precisa evoluir um pouco para jogar nessa linha de 4, na segunda linha de 4. Já por dentro ele já tem uma marcação um pouco melhor, não é a principal virtude de um jogador. Eu adoro o Rigoni, adoro trabalhar com ele todos os dias. Eu tenho certeza que ele vai chegar próximo do que foi, da importância que ele teve para o São Paulo nos jogos do Campeonato Brasileiro, ao menos no Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro do ano passado. Espero que ele volte a brilhar como brilhou no início do trabalho aqui no São Paulo. Alessandro Jodar, Sport TV. Olá, Rogério, amigos, boa noite a todos. Rogério, queria te perguntar sobre algo que talvez seja até mais um detalhe, assim, extra-campo, porque em determinado momento começou a chover muito forte e você se viu ali sem capa de chuva, não foi pro banco se proteger da água nem nada, ficou ali. Isso é um gesto consciente, você está passando também uma mensagem ali para os seus jogadores, para a torcida, ou é uma ocasião assim que não tinha capa ali, enfim. Queria que você comentasse sobre isso, se foi um gesto consciente da sua parte de permanecer na chuva, se molhando ali, do mesmo jeito que todo mundo em campo, e qual a importância desse gesto, caso tenha sido algo que passou na sua cabeça de ficar ali daquela maneira. Honestamente, eu sempre gosto de trabalhar em pé à beira do campo, sempre, desde que eu iniciei a minha carreira, me sinto mais próximo, mais conectado, acho que com os jogadores. A chuva hoje, eu não tinha capa assim no banco, eu não coloquei porque estava uma chuva relativamente fraca, e eu também, a vida inteira tomando chuva, então para mim só estamos mais velhos e tudo, mas acostumado, né? Não é acho que nem uma mensagem, não, acho que a maior mensagem que eu tenho é a minha maneira de trabalhar, que eu prefiro em 90-95% do tempo estar na beira do campo, sempre falando com eles, posicionando, tentando ajudar de alguma maneira, cantando o jogo para muitos deles dentro do campo, o lado ao menos que eu estou, para que a gente tenha essa proximidade, tenha essa conexão melhor. Mas se a chuva tivesse forte, com certeza eu tinha pego uma capa de chuva para ficar ali perto deles na beira do campo. Uma pergunta, repórter Wagner Vieira, TV Bandeirantes. Boa noite, Rogério. Você disse sobre time mais forte, né, psicologicamente mais forte, e no ano passado o São Paulo foi campeão paulista, mas não foi bem em competições eliminatórias. Nesse ano está caminhando bem na Copa do Brasil, mas na terça-feira não pode dar margem para erro, né, como foi o susto do jogo de hoje. O que fazer diferente para não sofrer tanto, e a torcida pegou um pouco no pé do time durante parte do jogo, o que fazer de diferente na terça-feira para não sofrer tanto para buscar classificação para a semi? Bom, eu acho que na Copa do Brasil nós não fizemos mais do que a nossa obrigação até agora. Nós passamos por duas equipes que nós temos o maior poder de investimento, de técnico também. Eu acho que a gente jogou, mesmo no empate lá contra o Campinense, dominou o jogo. Aqui contra o Manaus também dominou o jogo. E o Campeonato Paulista, os grandes clubes, eles têm por obrigação já desde o começo a classificação, né? E os desafios começam agora, porque são jogos únicos, né?
Quando você tem jogo único é sempre muito, muito perigoso, porque é um erro, uma expulsão, um pênalti, e muda toda a história de uma partida. Eu já pude observar nos últimos dias a equipe do São Bernardo. É uma ótima equipe também, uma boa equipe, bem competitiva. Nós temos que, quando tiver a oportunidade de fazer um gol, temos que colocar ela para dentro o mais rápido possível. Nós fizemos 1-0, tivemos uma oportunidade clara para fazer o 2, tivemos um pênalti, poderíamos ter sido 3. E quando você tem essas oportunidades contra algumas equipes, né, não são todas que lhe propiciam isso, você tem que encerrar o jogo, tem que acabar o jogo o mais cedo possível. Repito, acho que a equipe do São Bernardo é uma equipe mais forte do que nós enfrentamos nos jogos que foram mata-mata até agora, né, tanto do Manaus contra o Campinense. Eu acho que vai ser um jogo bem mais complicado, bem mais difícil, mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer nosso melhor para atingir a semifinal, que é sempre onde os grandes, os 4 grandes, acabam pensando em chegar lá. Depois lá as brigas, a gente tem que analisar, são brigas grandes, são clássicos, né? Mas até lá a gente espera poder caminhar com todas as dificuldades que o São Bernardo vai impor, mas a gente espera poder conseguir uma vitória na terça-feira, mesmo com tantos jogos em espaço curto, né? A gente está rodando o time justamente para chegar na terça-feira e ter uma situação melhor de jogo. E respondendo objetivamente a tua pergunta, nas chances que você cria, tentar definir de maneira melhor e converter mais gols do que a gente vem fazendo. Encerramos então a entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, a nossa última de forma virtual nesse Campeonato Paulista, já que a partir da próxima rodada teremos a presença da imprensa na sala de imprensa e na zona mista. Obrigado a todos que nos acompanharam e uma boa noite. É isso, pessoal. Muito obrigado por você ficar até aqui. Se quiser continuar a receber notícias como esta, nos dê aquele moral, sentando o dedo no like e se inscrevendo no canal. E se possível, clique nos links da descrição do vídeo. Tem muita coisa bacana lá pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.